Kleber Montezuma, seja bem-vindo. Queria que você falasse dessa sua decisão de disputar, como ela aconteceu, como foi amadurecida, porque eu lembro que nós dissemos mais uma vez no Jogo do Poder, e o senhor mesmo relatou a mim aqui neste programa, que o senhor pretendia ser candidato ao Senado. E aí o senhor terminou saindo candidato a deputado. Por que a mudança? Bom dia. Bom dia, Ari. De fato, uma mudança. O que é que nós estávamos inicialmente querendo fazer? Era colocar o nosso nome, de fato, para o Senado. Nós teríamos 3, 4 ou 5 candidatos ao Senado, e aí o debate das ideias, das propostas em favor dos piauienses e do Piauí seria muito mais clara, muito mais fácil e fluiria muito melhor. Pois bem, o que é que ocorre? Na composição partidária, as várias forças políticas para formar chapas nas oposições levaram a que, dentro do nosso grupo, o doutor Silvio Mendes fosse escolhido como pré-candidato ao governo do Estado. Então, na medida em que foi consolidado a escolha do doutor Silvio Mendes como pré-candidato ao governo do Estado, sendo eu do mesmo grupo, tornou-se inviável do ponto de vista político que eu também tivesse meu nome levado para uma pré-candidatura ao Senado, vez que era preciso fazer composição com outros nomes, como foi o caso, para o Senado. Então, o Silvio, pré-candidato ao governo do Estado, Joel, dos progressistas, pré-candidato ao Senado. Daí, eu fui convidado, tanto pelo senador Ciro Nogueira, como pelo o pré-candidato ao governo Silvio Mendes, para que eu disputasse uma chapa, uma candidatura, como pré-candidato a deputado federal. Então, pré-candidato a deputado federal. Por quê? Exatamente porque com essa candidatura nós estaríamos tendo uma abrangência, né, para que pudéssemos colocar as nossas ideias, colocar as nossas propostas e, ao mesmo tempo, tomar posição em relação ao que ocorre na cidade de Teresina, em particular, e o estado do Piauí de modo geral. Estou conversando com o professor Kleber Montezuma, você que acabou de ligar aqui a nossa emissora. Já tem muita pergunta para o senhor, viu? Já estou pedindo aqui calma aos nossos ouvintes. Você que ligou agora o canal 20.1 ou sintonizou com a gente aqui na Rádio Jornal 90.3, o professor Kleber Montezuma estava explicando por que essa mudança, né, de Senado para deputado federal. Ficou alguma rusga, professor Kleber, porque eu sentia no senhor uma determinação muito forte de sair candidato ao Senado. E agora o senhor explicou já, né, porque é um grupo, e em nome desse grupo o senhor está saindo a deputado federal na chapa do Progressistas. Se não ficou, o senhor vai mergulhar também, além da sua campanha, além da campanha de Silvio, que eu já vi nos seus stories, tem uma sintonia ali forte, mas com o Joel, por exemplo, o senhor vai pedir votos para o Joel, vai dizer, olha, não sou mais a senador, sou a federal, agora votem no Joel? Ou ficou, enfim. Ari, você acompanha política há muitos anos. Aliás, você é um bom analista, um dos melhores analistas de política que nós temos no Piauí. Eu praticamente todos os dias, quando posso, eu vejo os seus comentários, né? Sempre muito sério, sempre muito bem fundamentado, de forma bastante coerente, né? E, obviamente, que o que eu queria era ser pré-candidato ao Senado, mas pelas circunstâncias políticas isso não foi possível, né? Então, uma chapa, quando é uma candidatura majoritária, é preciso que as forças políticas todas concordem. E para que houvesse uma concordância, não dava para ter dois nomes do mesmo grupo compondo a chapa majoritária. Ok, isso resolvido. Então, se isso está resolvido, fez-se a composição. Então, nós temos um pré-candidato ao governo do Estado, que é o doutor Silvio Mendes, um pré-candidato ao Senado, que é o ex-prefeito Floriano Joel, o professor Kleber Montezuma, pré-candidato a deputado federal, e eu, em Teresina, estou trabalhando com a médica, filha do prefeito Firmino Filho, a Bárbara do Firmino, né? A Bárbara Soares, que é médica, que é pré-candidata a deputada estadual. Então, assim, nós somos um time, nós somos um grupo, né? E nós vamos caminhar juntos, todos caminhando juntos. O que é que nós queremos? Nós queremos, obviamente, como somos da oposição, queremos fazer uma mudança e que essa mudança aconteça, tanto no plano de governo do Estado, no plano do Senado, e queremos ter a nossa participação no Senado, na composição federal, lá na Câmara dos Deputados. Para quê? Para que um futuro governo, né, de Silvio Mendes tenha em Brasília deputados ligados a ele para fazer uma boa política e fortalecer o seu governo e fortalecer o desenvolvimento do Estado do Piauí.
O senhor falou aí da Bárbara do Firmino, eu a entrevistei semana passada, né, a médica Bárbara Soares, filha do ex-prefeito Firmino Filho, que é pré-candidata a deputada estadual. O senhor está fazendo dobradinha com ela. Todo mundo está linkando esta eleição com a eleição de daqui a 2 anos para prefeito novamente em 2024. O que é que pode sair dessa dobradinha aí? Uma chapa para a prefeitura? Eu estou falando mesmo os dois sendo eleitos, mesmo o senhor sendo eleito deputado federal e ela deputada estadual, que são nomes fortes. Ambos são nomes fortes nas duas chapas. Pode sair daí uma dobradinha para o Palácio da Cidade? Ari, eu escutei muitas vezes o ex-governador, ex-senador, ex-ministro Hugo Napoleão dizer primeiro as coisas primeiras. Então, assim, nós temos à frente as eleições agora para deputado estadual, federal, senador e governador. Então, nós temos que dar conta primeiro dessas eleições. Então, eu quero me apresentar. Eu sou professor há mais de 40 anos, fui secretário de Educação de Firmino em 3 oportunidades, fui secretário de Habitação e Urbanismo com ele, Firmino, secretário de Assistência Social com o ex-prefeito Al Ferraz e com o prefeito Francisco Gerardo. Então eu conheço Teresina, eu tenho muitos serviços prestados a Teresina e eu quero continuar a servir a cidade, ao povo de Teresina, como deputado federal, se isso for, quando chegar a época, uma graça de Deus e a vontade do povo. Então, assim, esse aqui é o propósito. Eu quero ser se caso venha a ser eleito, eu quero ser um deputado para trabalhar pela educação, fortalecer a educação. Nós estamos tendo problemas seríssimos, Ari, na área da educação, tanto em nível municipal como em nível federal, estadual e federal também. Pra você ter uma ideia, nós éramos a melhor educação municipal dentre todas as capitais brasileiras e esse sistema está sendo desmontado. Nós estamos tendo problema de falta professores nas escolas da prefeitura, está faltando merenda escolar em escolas da prefeitura, a merenda que chega tem uma qualidade muito ruim, já chegou o caso de escolas em tempo integral despachar os alunos porque não tinha merenda para todo mundo na hora de fazer o almoço. E você vê o caso dos professores aí, agora você deu uma notícia, os professores na rua. Por que isso? É porque o governo federal ele baixou uma portaria através do Ministério da Educação dizendo que o reajuste do salário dos professores deveria ser de 33,24%. E Ari, aqui é preciso que a gente faça um esclarecimento. Esses 33,24% não é uma coisa à toa. Primeiro, o governo federal reajusta o dinheiro que vai ser repassado para os estados e municípios referente aos alunos que estão matriculados dentro daquele fundo que é conhecido como Fundeb. Então o governo federal disse, olha, nós vamos reajustar o dinheiro que vai para as prefeituras, que vai para os governos do estado, em 33,24%. Ok, muito bem. Então as prefeituras gostaram, adoraram. Os governos de estado também gostaram, adoraram. Aí o Ministério diz, bom, agora esse mesmo índice vai para reajustar o piso dos professores, o salário dos professores. O que ocorreu no estado do Piauí? O estado do Piauí, o governo do estado fez um reajuste em torno de 10%. E na prefeitura foi feito um reajuste em torno de 16%. Então, veja, no caso da prefeitura de Teresina, Ari, durante 10 anos, né, foi o governo de Elmano Ferre, prefeito, e os governos de Firmino Filho, prefeito, do qual eu fui secretário durante 8 anos, todos os anos, Ari, o índice que o governo federal dizia que era para reajustar o salário dos professores, todos os anos aquele índice era cheio, feito a aplicação de reajuste no salário dos professores. Todos. E no mês de janeiro. Pela primeira vez isso foi descumprido no âmbito municipal. No âmbito estadual isso já é uma prática. Então senhor... veja você, a nossa candidatura ela quer primeiro tratar dessa questão que está nesse momento. O que vai acontecer mais para frente, não dá para a gente falar agora, porque 2022 vai definir tudo, né? O senhor, então, vai focar na questão da educação. O Adailton disse o seguinte, eu não sou eleitor do senhor, mas se o senhor se aproximar do presidente Temístocles, o senhor será o próximo prefeito da capital. Ele deve estar lembrando de uma foto que foi mostrada no Jogo do Poder, de um encontro seu com o presidente da Assembleia, Temístocles Sampaio. Mas os senhores estão em campos opostos, né? Temístocles é vice de Rafael Fonteles e o senhor pré-candidato a federal na chapa de Silvio. Mas eu lembro que a época que eu lhe entrevistei, o senhor disse, não, nós somos amigos.
É verdade. Veja, eu participei de várias campanhas políticas, Ari, com o deputado Temístocles Filho e o pai dele, o deputado Temístocles, o pai. Veja, na campanha de Uol Ferraz, de 1985, veja quanto tempo, século passado, né? Bem novinho, tanto o Temístocles quanto eu eram bem jovens, nós éramos jovens. Então nós participamos daquela campanha. Campanha de Alberto Silva para o governo do Estado, 2 vezes participamos juntos. Então tivemos várias campanhas em que nós participamos juntos. Né? E de Firmino Filho também. Lembre que por 2 vezes Firmino teve coligação com o MDB. Numa delas, inclusive, o Marcos, filho do saudoso governador Alberto Silva, foi o vice, e agora mais recente, o ex-reitor Luiz Júnior, da Universidade Federal, foi vice de Firmino. Então, assim, eu considero o deputado Temístocles um grande político, o estilo dele, a forma dele fazer política, não, tá certo? Agora, do ponto de vista partidário, do ponto de vista da competição que se tem, ele está de um lado, sim, e eu estou com o Silvio Mendes do outro. Bem, professor Kleber Montezuma, ontem, no Jogo do Poder, a gente trouxe a informação, o Ananias primeiro pincelou, depois a Sávia Barreto trouxe a informação, que foi confirmada em seguida pelo Ananias, de que o professor Washington Bonfim, que era pré-candidato a governador, e foi, assim como o senhor, secretário de Firmino Filho, pessoa ligada a Firmino, assim como o senhor, que ele vai declarar apoio a Rafael Fonteles e a Wellington Dias. Depois disso, eu conversei com o professor Washington Bonfim por telefone e ele me disse que está conversando sim com o Rafael, com o Wellington, e é provável. Ele não descarta lançar publicamente esse apoio. Como é que vocês recebem esse apoio do Washington ao Rafael e ao Wellington, da sua parte, por exemplo? Eu tenho um grande apreço pelo professor Washington Bonfim. Ele, inclusive, eu tenho gratidão a ele. Ele, inclusive, me ajudou muito quando eu estava fazendo o meu doutorado. Ele participou, inclusive, da banca de qualificação do doutorado e depois, no exame final, para eu poder receber o título de doutor em políticas públicas, ele fez parte da banca. Então eu sou muito. E ele me deu me ajudou muito naquele momento. E como secretário também, ele me ajudou muito, porque eu estava na educação, ele estava no planejamento, e a gente trabalhava juntos, tá certo? Muito bem. Agora, é preciso que a gente lembre a história, né? Eu lembro que quem trouxe o professor Washington Bonfim para os tucanos quando ele veio, fui eu. E naquela época o professor Washington Bonfim, ele era assessor do secretário Merlong Solano do planejamento do governo Wellington Dias. Ele era assessor de Merlong Solano, secretário de planejamento de Wellington Dias. Então ele trabalhava já com o PT na época. E mais, ele foi secretário de Educação de Silvio Mendes, que foi inclusive um bom secretário. E na época em que ele foi convidado para ser secretário de Educação de Silvio Mendes, antes de aceitar o convite, ele se reuniu com o Merlong e outras pessoas para se aconselhar se deveria ou não aceitar o convite de Silvio Mendes. Então, de certo modo, o professor Washington estaria retornando, né, a um espaço em que ele já ocupou lá atrás. Ele é brilhante, muito competente, tem muita experiência e eu só lamento que ele não esteja conosco, porque eu acho que conosco ele fortaleceria o nosso lado nessa luta. Muito bem, professor Kleber Montezuma, pré-candidato a deputado federal na chapa do Progressistas, fazendo dobradinha aqui em Teresina com a Bárbara do Firmino, não é assim que ela está assinando agora? Bárbara de Firmino. Bárbara de Firmino, que é a médica Bárbara Soares. Antes de encerrar a entrevista, agradecer a sua disponibilidade de vir conversar conosco. Cadê essa chapa de federal do PP? Faz 2 ou faz 3? Ari, eu acho que ela tem chances reais de fazer 3 deputados. Acho que tem chances reais, sim. Nós temos um grande cabo eleitoral, não é? Eu não sei se você vai concordar, mas nós temos um grande cabo eleitoral. Aliás, 2 grandes cabos eleitorais. No Estado, nós temos uma situação que foi parecida com a que eu vivi em 2020. Né? O governador Wellington Dias, 4 mandatos,
né? Então isso gerou um cansaço, isso gerou uma fadiga de material e um sentimento de que deve se mudar, deve se renovar. Foi o que ocorreu nas eleições de 2020, podemos dizer assim. E aqui em Teresina, nós temos um grande cabo eleitoral, que é o atual prefeito. O atual prefeito. Ele se aproveitou de uma situação que foi propícia para ele em 2020, ganhou as eleições, prometendo que ia resolver os problemas da cidade, inclusive os ônibus, 100 dias ele resolveria os problemas dos ônibus, já está com em torno de 500 dias e só agravou o problema. E o principal problema é ele. E agora ele está começando a substituir secretários e auxiliares como se isso fosse passar uma mensagem de que agora ele vai fazer diferente. Não, o problema é ele. Ele é que é o problema. Enquanto ele estiver na prefeitura, nós temos um problema. O lixo na cidade está acumulando, os buracos na cidade são terríveis, partes da cidade já está começando a ficar escura, as escolas estão com problemas, falta de professores e merenda escolar, não está funcionando, verdadeiramente não está funcionando, problemas na saúde. E o que é que a gente tem? Tem esses dois cabos eleitorais. Pois bem, então o que é que nós pensamos, Ari? Nós pensamos em que é preciso que a cidade de Teresina e o estado do Piauí refletindo, tem alternativas que o Estado e a cidade de Teresina sabem que não é uma aventura, não é uma aposta, um salto no escuro. Silvio Mendes tem experiência administrativa e é um bom gestor. E o Kleber Montezuma tem experiência administrativa e foi um bom gestor. Professor, um abraço, muito obrigado. O Yuri Gonçalves, do bairro São Pedro, está mandando um abraço para o senhor também. Boa sorte aí na sua missão aí seu desafio, né, de concorrer à Câmara dos Deputados. Boa quinta-feira para o senhor, bom final de semana também, ok? Obrigado, Ari, pelo espaço, obrigado a todos que nos veem e nos escutam. Um abraço a todos.